Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Como pode ver, hoje começamos de forma diferente, aqui com uma mesa toda ela recheada, que a Telminha carinhosamente aqui preparou para nós. Não se esqueça de tomar o pequeno almoço, é sempre muito importante esta refeição, é das mais importantes do nosso dia. Então, toma um pequeno almoço, também ele saudável, isso é importante dizer. A Canção Nova foi fundada no Brasil e neste momento está espalhada pelo mundo inteiro. Portugal, Terra Santa, Itália, Paraguai, Estados Unidos. A comunidade espalhou-se e os missionários estão no mundo inteiro. Mas hoje vamos falar de uma comunidade diferente. A comunidade de portugueses que está espalhada pelo mundo. A comunidade é de tal forma importante para o país que no dia 10 de junho celebra-se no país o Dia de Camões e das comunidades portuguesas. E também o Dia do Anjo de Portugal, não nos esqueçamos. Mas não ficamos por aqui. Todos os anos, no mês de agosto, Portugal recebe dezenas de portugueses que regressam para as suas férias, para as suas terras, para as suas famílias. O fenómeno é de tal forma importante que todos os anos, na peregrinação aniversária 12 e 13 de agosto, ela é dedicada aos migrantes, onde se incluem as comunidades portuguesas. De acordo com o portal diplomático da República Portuguesa dos Negócios Estrangeiros, as comunidades portuguesas no mundo são um dos mais importantes ativos e estratégicos da política externa do Estado português e são a mais forte manifestação do Portugal global. Constituem a porta de entrada de Portugal no mundo globalizado e simultaneamente a introdução do mundo nos territórios locais e regionais. E para nos falar das comunidades portuguesas, temos então aqui a professora Alda Mourão. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Professora Alda, como vê, estamos aqui com uma mesa recheada. É verdade. Eu vou aqui abrir a nossa garrafinha de água para que, se quiser um chazinho ou um cappuccino, sinta-se à vontade, está em casa. Está muito bem, obrigada. Professora Alda, todas as pessoas que vêm ao nosso programa, nós perguntamos sempre quem são, o que é que fazem, de onde é que vêm, que é para as pessoas lá em casa conhecerem um bocadinho. Quem é a professora Alda? Olha, eu sou professora já, portanto, há muitos anos e nos últimos 34 anos sou professora do Politécnico de Leiria, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Portanto, tenho uma formação académica na área da História, portanto, com mestrado e com doutoramento em História Contemporânea, e estive envolvida com a formação de professores e nos últimos anos tenho colaborado mais proximamente com alunos da área da Comunicação e Média, que é um dos cursos que o Politécnico de Leiria tem. Portanto, sou de Coimbra. É de uma boa terra. Exatamente, e vivo em Coimbra. A professora é uma apaixonada por História. Como nasce a sua paixão por esta ciência? Olha, não é uma boa história, a minha história com a letra pequena. Na verdade, eu comecei por ser muito má aluna a História, inclusivamente no que é atualmente o 7º ano de escolaridade, até reprovei a História, não é? Sim. Mas depois o percurso fez-se e a História entusiasma, porque a História ajuda-nos a conhecer, a perceber melhor o que nos rodeia. E ajuda-nos a saber pensar. Sim. E isso, para mim, é um desafio. Até hoje, é verdadeiramente algo que eu gostaria muito de transmitir aos alunos, é que, através da História, se pense o nosso mundo mais próximo, mais longínquo. É isto. Um povo sem história é um povo sem alma. Isso é memória e, portanto, sem identidade. Exatamente. Não é? E, portanto, tudo isto está interligado, sem dúvida nenhuma. Sem história não se faz o futuro. Não, absolutamente. Não se criam raízes. Exatamente. Não é? E, portanto, são fundamentais. De acordo com o portal diplomático da República Portuguesa dos Negócios Estrangeiros, viverão hoje no globo mais de 2 milhões de imigrantes portugueses, sendo que, se contarmos com os lusodescendentes, a população de origem portuguesa
nos países de emigração rondará os 5 milhões, mais de 40% da população residente em território nacional, numa diáspora presente nos 5 continentes que confirma a ideia da comunidade global de portugueses como ativo estratégico do maior relevo internacional. Fala da evolução da imigração e construção das comunidades portuguesas. Eu diria que a nossa localização geográfica, esta proximidade com o Atlântico, naturalmente que desde muito cedo definiu um rumo para sair da Europa. E nesse sentido, quando falamos em descobrimentos, falamos simultaneamente na criação das primeiras comunidades, porque os portugueses foram ficando, foram viajando, foram descobrindo, foram explorando naturalmente e, portanto, as comunidades, quando falou há pouco dos lusodescendentes, naturalmente que é até ao dia de hoje que isto acontece. Claro que há ciclos, há alturas em que o fluxo de saída é muito grande, há outros em que temos um fluxo diminuto, mas na realidade eu penso que temos uma tradição longa de saída e de criação de comunidades para esse mundo, por isso os valores de que fala, não é? Sim, e está na nossa história também, de portugueses, de andar pelo mundo em descoberta, a conhecer novos países, a apostar também a nível profissional. Sim. Está no nosso sangue essa... Penso que sim, até a integração, a forma como nos integramos em espaços completamente distintos, e distintos entre si e distintos da nossa própria matriz, da nossa própria origem, claramente. Temos uma forte capacidade de adaptação. Exato, eu penso isso. E por isso, se nos lembrarmos, no século XX, ao longo do século XX, era notória a forma como, por exemplo, os imigrantes que saíam principalmente para a Europa eram, de facto, imigrantes muito bem, portanto, muito bem cotados, muito trabalhadores, muito honestos, empenhados. Claro que temos que perceber, e temos que perceber este fenómeno, mas verdadeiramente são, nesta capacidade de se adaptarem, eu penso que os portugueses produzem muito bem. Sim, e normalmente onde os portugueses também estão, assim, nos países, as pessoas falam muito bem do trabalho dos portugueses. Isso é uma coisa que normalmente se fala. Também acontece, tenho algum conhecimento, porque eu própria fiz parte durante um curto espaço de tempo, 2 anos, fiz parte de uma comunidade em Macau, de uma comunidade portuguesa, uma comunidade pequena, de facto, no conjunto da população, mas dá para ter a percepção do que é estar longe do país, da origem, e simultaneamente perceber que alguma coisa nos liga a outras pessoas que têm a mesma origem, mesmo não as conhecendo. E também há uma outra sensação que eu vivi, que foi a de sermos olhados como o exemplo do próprio país. Sim. E, portanto, olha, a portuguesa, e a pessoa sente uma responsabilidade, não é? Grande. Isto estou-lhe a falar não em Macau, mas em plena China, não é? Sim. E, portanto, muitos, certamente, sem saberem no mapa onde é que fica Portugal, mas nós estamos ali a representar alguma coisa. E essa é uma sensação nova, muito interessante. É verdade. Na época contemporânea, como começam a surgir as comunidades portuguesas? Olha, começam exatamente no século XIX. Sim. E as comunidades, portanto, esta saída define-se sempre por más condições, pobreza. E a pobreza define a pobreza, ou os limites daquilo que serão as ambições de uma qualidade de vida que as pessoas possam ter. E isto não é só em Portugal, em qualquer país que produz, portanto, que tem imigração, é mesmo isto, as pessoas saem porque dentro do seu país não têm condições. Sim. E, portanto, a expectativa é no sentido de ir criar exatamente essas melhores condições noutro lugar. E começamos no século XIX, começamos com o Brasil, claramente. Sim.
E, portanto, até ao início da Primeira Guerra Mundial, o fluxo foi imenso, milhões que saíram. E, portanto, o Brasil dava condições, o Brasil também estava num momento em que precisava de mão de obra. Sim. E para o lado português havia o atrativo da língua. Sim. E, portanto, nesse sentido, era... Não era tão exigente. Não era tão exigente. A exigência estava na viagem, Sim. que tinha um custo muito elevado. E, portanto, isso era, digamos, uma dificuldade, mas que era compensada. E, portanto, esse é o princípio. Depois, ao longo do século XX, o Brasil ainda continuou a ser atrativo e houve alguma paragem no início do Estado Novo, um período entre Sim. guerras que, naturalmente, pelas condições também, não era tão apelativo o movimento das pessoas. Nos anos 60 tudo muda e temos o grande fluxo, desta vez para a Europa. Sim. E, portanto, também as condições da Europa é precisarem de mão de obra naquela altura. E, portanto, estamos num período em que era necessário reconstruir o que tinha sido destruído durante a guerra e era preciso uma mão de obra não qualificada. Sim. E esse é um fator que, infelizmente, que nos atravessa sempre, até aos anos mais recentes. Sim. E os anos mais recentes, de facto, mudam o paradigma, mudam o modelo, porque aquilo que é a procura de mão de obra não qualificada vai encontrar aqui o espaço certo. Portanto, principalmente nos anos 60, o país que mais acolhe os portugueses é a França. A França. A França também por circunstâncias históricas. A França, que no início dos anos 60 deixa de ter a colónia Argélia, onde há muitos argelinos com cidadania francesa. E, portanto, isto também levanta o problema de religião, de etnia. E aí os portugueses cumprem uma boa função. São católicos, são brancos e, principalmente, são muito humildes e pouco reivindicadores. Portanto, nesse sentido, temos as características perfeitas que a Europa naquela altura precisava. E, por outro lado, também temos, sob o ponto de vista português, também temos as condições perfeitas que as famílias portuguesas, inicialmente homens, mas depois as mulheres e os filhos que também vão encontrar, depois das primeiras grandes dificuldades que vivem, vão encontrar também uma Europa que lhes dá essa segurança, esse dá-lhes segurança, dá-lhes melhor salário, Sim. dá-lhes condição de vida, dá-lhes uma boa escola, dá-lhes saúde. Portanto, há verdadeiramente uma mais-valia que as pessoas vão adquirir. Professora Alda, vou aqui tirar, está bem? A conversa está muito então. boa. Se quiser um bolinho de coco, como Muito já bem, soube que gosta. Gosto, sim, gosto muito até, mas já vou aqui no chazinho. Professora Alda, tendo em conta a história do país, quais os países com maior fluxo de migrantes portugueses? Para além da França, que já referiu aqui. Para além da França, Alemanha, Reino Unido, portanto, Luxemburgo, Suíça, portanto, países da Europa. Sim. Fora da Europa, naturalmente, o Brasil, Sim. os Estados Unidos. Canadá, os Estados Unidos, o Canadá também, mas os Estados Unidos e o próprio Canadá têm um fluxo de imigração muito interessante, que é principalmente do arquipélago dos Açores. Sim. Enquanto, por exemplo, se pensarmos em África, nomeadamente a parte mais sul de África, a origem é a Madeira. Sim. E, portanto, tal como, para além do Brasil, há bocado estava a ver, digamos que o mapa, para além do Brasil, a Venezuela. Sim, também sim, com muitos, falar isso. E muitos madeirenses vão para a Venezuela. Muitos madeirenses. Sim, sim. E, portanto, nesse sentido, há aqui algumas características da imigração que também têm a ver com a sua origem geográfica Sim. dentro de Portugal. É interessante esse fenómeno, Sim. acho que sim.
Presentemente, mantêm-se os destinos de migração ou de imigração ou mudou alguma coisa? Se Mudou. calhar para a Venezuela? E tem que mudar. E mudou porque as características do imigrante, do português que sai, Mudaram são também. É quase como aquela música do Pedro Abrunhosa e do Camané, que fala que vão com diploma na mão. É mesmo isto. Na realidade, hoje, já não é aquela mão de obra não qualificada, mas, pelo contrário, é uma mão de obra que vai procurar condições para investigar, Sim. condições para progredir até sob o ponto de vista da formação académica, e que levam um diploma. E, portanto, Sim. têm outras características, o que lhes permite também, por exemplo, não se limitar ao caso da Europa, ao espaço europeu, apesar de maioritariamente ser esse o espaço, mas eu penso que nós encontramos hoje esta população mais jovem, mais habilitada, com melhor habilitação, muitos deles com curso superior, nós encontramos praticamente em todo o mundo. Lado. A minha experiência na Ásia mostrou-me isso. E nós que vamos vendo as notícias, sempre aparece alguma notícia de algum português que faz a diferença num lugar. Exatamente, é verdade. Ou de um cientista ou de um enfermeiro, que agora até na pandemia em Inglaterra, aquele enfermeiro que fez a diferença lá no tempo de pandemia, entre outros que nós vamos ouvindo falar sobre algum português que em algum ponto fez a diferença em alguma coisa. Então isso é interessante é nós vermos que os nossos portugueses vão fazendo a diferença no mundo e lá fora. Como há anos atrás, através dos descobrimentos, agora é de outra forma. É de outra forma, é de outra forma. E é uma mais-valia para o país. E a Sandra começou até por ler, penso que um excerto que está no portal da Presidência da República, relativamente à mais-valia que é, ou que são as comunidades portuguesas, e são, de facto, porque verdadeiramente são embaixadoras do próprio país. Sim, é verdade. E, nomeadamente, coisas tão importantes quanto a língua. O facto de sermos milhões de falantes relativamente àquilo que é a nossa origem neste espaço aqui da Europa, muitas vezes, até, por exemplo, alunos chineses que estão a aprender português, quando chegam a Portugal, acham isto quase um deserto. E, portanto, é bom que sejam preparados na sua origem, exatamente para o que é a criação deste número, deste quinto, sexto lugar da língua mais falada do mundo. À custa de quê? À custa das comunidades, naturalmente. O Brasil, mas depois todos os países africanos de língua oficial portuguesa, e depois um espaço muito disperso que nós encontramos. Para isso, é muito importante que a geração mais nova tenha verdadeiramente um apoio para poder manter a língua. Sim. Porque se é só a família, no espaço familiar, a falar português, é pouco. E, portanto, será muito importante o governo estar muito interessado em promover o ensino da língua portuguesa noutros lugares. É muito interessante essa questão da língua, porque eu conheço algumas pessoas que até estão em vários pontos do país, mas achei esta questão que me falaram do Canadá, que dizem que tem lugares no Canadá que a presença portuguesa ela é tão forte, que fala-se a língua portuguesa naqueles lugares e que tudo o que tem à venda está em português e por baixo o inglês. Eu acho isso muito interessante. Muito interessante. Muito. A força daquelas pessoas que estão lá, que se uniram, mas em que as raízes elas estão lá. Falam inglês, tudo, mas está lá o português, está lá... É uma marca. Exatamente. É uma marca. Isso é muito, muito bonito e muito forte quando me disseram assim, olha que interessante. Não perderam. Não perderam a origem, a raiz, a língua, que eu acho que é muito importante. Até porque o que a Sandra está a contar, por exemplo, em relação ao Canadá,
E em relação a algumas regiões da periferia até de Paris, onde verdadeiramente se fala português, sim, até na rua. E tem casas de fado e tudo. Por exemplo, no caso de Macau, tudo é escrito, portanto, a língua oficial é mandarim, sim, e é português. O que significa que desde o transporte público ao nome das ruas, às placas, tudo está em mandarim ou cantonês. No caso de Macau é mais o cantonês para este tipo de informação, e depois o português. E por isso esta presença é muito interessante, é de facto sentir que está ali um espaço que, alguns no tempo, foi criado, que foi negociado mais recentemente, sim, mas que se mantém esta presença da cultura portuguesa, mais do que dos portugueses, se calhar, porque hoje, por exemplo, Macau tem uma comunidade portuguesa muito pequena. Muito pequena. Muito pequena. Porque são consideradas as comunidades portuguesas um ativo estratégico. Já falámos que é importante, porque acabam por ser embaixadores de Portugal. É isso. Eu iria pensar dessa forma, porque, de facto, eu penso que a cultura de um país não se resume a dizermos que é a nossa riqueza, mas que está aqui confinada, sim, entre o Atlântico e a fronteira com a Espanha. É pouco, isso é muito pouco. E, de facto, a importância da cultura de um país é a sua divulgação, é o seu conhecimento, a sua partilha. Não é? Seja de que forma for, a língua é talvez aquela que eu colocaria em primeiro lugar. E depois outras manifestações culturais, sei lá, a música, por exemplo, literatura, são veículos para o conhecimento de Portugal e para a divulgação de Portugal. Portanto, as comunidades portuguesas fazem muito esse papel. Sim, não é? Sim, é verdade. E, portanto, são representantes, mas são veículo também da cultura portuguesa nos lugares por onde se espalham. É verdade, e onde quer que nós vamos, vemos que as pessoas, os estrangeiros, falam da nossa comida, porque gostam quando vêm cá, ou quando vão à casa de algum português noutro país, referenciam a questão da comida, que é muito boa. Falam a questão do fado, que é uma expressão musical muito própria nossa. Única, não é? E única. E a questão do futebol, isso aí já... E essa a questão do futebol... Tem muita força. Tem muita força. Muitas vezes em países, sei lá, estou-me a lembrar de uma situação no Laos. Sim. No Laos, quem é que sabe o que é Portugal, onde está Portugal localizado? É muito fácil. Por exemplo, com guias ou sei lá, instalações hoteleiras, que era preciso dizer onde, mostrava o passaporte, ficavam a olhar e muito, muito fácil. Conhece o Cristiano Ronaldo? Toda a gente conhece o Cristiano Ronaldo. E tu ficava tranquilo, porque logo a seguir eu dizia, eu sou do país do Cristiano Ronaldo. E ficava tranquilo. Se sabiam onde era ou não, não sei. Não agora que ele é um ponto de referência, nunca tinha, verdadeiramente, eu acho que só nesta altura é que percebi o que é o fenómeno Cristiano Ronaldo. É um grande embaixador de Portugal. Claramente que é o maior embaixador que nós temos. Neste momento. Em tempos foram, se calhar, os nossos descobridores, Camões, um grande embaixador conhecido no mundo inteiro. Fernando Pessoa também acredito que seja muito conhecido, mas hoje é o nosso Cristiano Ronaldo que tem representado Portugal por tantos lugares onde passa e Portugal é conhecido por causa dele e temos que dizer essa verdade. E estamos aqui a falar das comunidades portuguesas, vamos continuar aqui a tomar o nosso pequeno almoço e vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, pois é, já estamos aqui na nossa sala de estar, já terminámos o nosso pequeno almoço. Estou aqui com a professora Alda
certo? Exato. Não me enganei, graças a Deus. E hoje estamos aqui a falar sobre as comunidades portuguesas. Eu vou começar aqui com um excerto de uma das estrofes dos Lusíadas que eu acho que vale a pena ler. As armas e os varões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados passaram ainda além da Tapobrana. Luís de Camões, canto 1, estrofe 1. Este excerto que toda a gente conhece, todos os portugueses com certeza conhecem, mas também todos aqueles que não são portugueses, muitos deles conhecem. Camões foi um homem que escreveu sobre a sua pátria como ninguém. Eu acho que ele até foi um bocadinho visionário em algumas coisas. Qual a razão para se associar a Luís de Camões às comunidades portuguesas? Eu penso que está na origem do próprio dia 10 de junho, que é o dia das comunidades, não é? Hoje, depois de 1978, passou a ser dia de Portugal e das comunidades. Na origem, 10 de junho marca o presumível dia da morte de Luís de Camões. E, portanto, há um primeiro evento que marcou os 300 anos sobre a morte, portanto, 1880. Passou a ser um dia nacional, que, entretanto, continuou durante o período da República, como sendo um dia nacional, um feriado, portanto o 10 de junho é um feriado de facto já com uma história longa. E a longevidade, penso que está mesmo na personalidade que está a ser comemorada, que é Camões. Sim. E portanto, nesse sentido, atravessou o Estado Novo e entrou no Portugal democrático, exatamente hoje, como sendo o dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Portanto, significa que Camões é, de facto, um português que atravessou todas as gerações, todos os regimes e está acima deles. Sim. É um vulto, é assim uma figura que está acima de qualquer ideologia, ao fim e ao cabo, de qualquer ideologia. Dizem que só os portugueses conseguem transmitir através de uma única palavra um sentimento que caracteriza as comunidades portuguesas. A saudade é uma palavra bem portuguesa. Como é que, historicamente, esta palavra surgiu? Oh, Sandra, na realidade, eu penso que nós temos esse mito. Sim. De que saudade é uma palavra única. É Quer verdade. dizer, a palavra saudade pode ser única. O sentimento que ela expressa, saudade de alguém, saudade Sim. de um lugar, saudade de um cheiro, de um sabor, seja do que for, isto atravessa qualquer pessoa e qualquer pessoa de qualquer espaço geográfico. A palavra, na realidade, quando nós ouvimos falar, por exemplo, os problemas que os tradutores profissionais têm para traduzir determinadas palavras, de português para outra língua ou vice-versa. Acho que nunca ninguém ficou com espaço em branco porque não conseguiram traduzir uma palavra. Sim. A palavra de saudade também se traduz. De facto, nós quase que nos apropriamos dessa palavra como sendo um símbolo nacional. Mas isso, de facto, eu não partilho da opinião que nós somos únicos a usar essa expressão. A palavra é portuguesa. Podemos dizer que somos um povo saudosista, que sente essa saudade. Sim, isso talvez tenhamos uma forma de estar que nos cria mais ligações, mais afetos, talvez por sermos um povo do Sul, portanto, e os povos do Sul são mais afetivos, portanto, pelo menos são mais expressivos na forma de gerir os seus afetos. E é a única explicação que eu tenho, porque na realidade eu não me acredito. Não, e não é uma questão pessoal, de facto. Está escrito, por quem sabe da matéria, que efetivamente a palavra saudade é uma palavra portuguesa, como outras, que fazem parte do nosso vocabulário, da nossa gramática, da nossa expressão, mas na realidade
todas elas traduzem uma ideia, Sim. e a ideia de saudade. É verdade. É. Está em todo Atravessa. lado, está nos poemas, está nos fados, nós falamos nós muito usamos, sobre a exato. saudade. Sim. E somos um povo que, quando sai, sentimos a saudade da terra, a saudade da família, essas raízes que ficam e que nós sentimos até saudades do cheiro. Mas os outros povos... Também, com os certeza. outros povos, eu penso que sim. Com Lidando certeza. com grupos grandes, por exemplo, de chineses, Sim, sim. é muito notório. A saudade da comida, a saudade dos cheiros, a saudade dos sabores, Exatamente. a saudade dos pais, Sim, dos que é normal, irmãos. que é super E, normal. portanto, é este transversal. contacto que me faz sentir que isto não é só nosso. E eu vejo pelos nossos irmãos brasileiros que também, quando estão cá em Portugal, sentem muita saudade da comida, do clima. Isso é uma coisa que eles... E da família, E da das família. pessoas. Eles sentem as muitas pessoas. saudades da família. Isso. Isso é bonito, é inerente a todos os povos. Eu acho que olha, é um dos valores que nos une. É verdade. Em grandes diferenças, há valores que de facto são transversais e nos mostram, até para olhar as outras pessoas com uma forma de não sentirmos que aquilo é diferente porque vem de outra região ou tem uma Sim. outra cor de pele ou tem até uma outra religião. Eu penso que se nós virmos os outros como sendo iguais a nós, dentro das suas diferenças Sim. e das nossas diferenças, eu acho que, digamos que a humanidade acho que tinha muito a ganhar com esse olhar. É verdade. Penso que sim. Consegue historicamente falar da associação à língua do país escolhido pelos portugueses para emigrar? Consigo, no caso do Brasil, Sim. claramente foi a simplicidade da língua que levou aquele grande número de portugueses que foi para o Brasil desde meados do século XVIII, do século XIX. E, portanto, aí claramente a língua foi um atrativo. Porque depois, quando mais tarde vamos para a Europa, ou aqueles que vão, por exemplo, para a América do Sul ou para a América do Norte, claramente já não é a língua que os atrai. São outros fatores, nomeadamente as condições, não é? Sim, sim, e, portanto, eu penso que aí já não será tanto a atração da língua, penso que não. O aumento de escolaridade pode ter influenciado também na escolha do país para destino? Claramente. Por exemplo, falávamos aqui no intervalo que existe uma grande comunidade portuguesa em Londres e que se calhar muitos vão para lá por causa dessa questão da escolaridade. Hoje nós temos uma geração, e não são só os mais novos, há já uma geração de jovens adultos que falam, diríamos, fluentemente inglês, Sim, por sim, exemplo. sim. E o inglês é uma porta. É verdade. E, portanto, isso proporciona, de facto, um elenco de escolha para quem pense, por alguma circunstância, que pense sair. O facto de dominar inglês abre o mundo, penso que sim. É verdade. E, portanto, eu tenho muitos amigos e colegas que estão espalhados pelo mundo, não só por Londres, mas tem alguns em Áustria, outros na Suíça, e que foram por causa dessa questão de subir a nível na vida académica. Sim, por exemplo. A maioria é um grande foi. atrativo. E por aqui também não terem a facilidade de emprego e então decidiram ir para outros lugares onde E levam com eles o domínio de uma língua. Sim. Que lhes facilita muito a integração, sem dúvida nenhuma. Eu sei que contacta com muitas pessoas de outros países. O que dizer para aqueles que vão de Portugal para outros países, para os portugueses que vão para outros países, e que conselhos dar àqueles que vêm para Portugal? Olha, tudo depende da origem, Sim. não é? Portanto, qual é o país de origem? Porque, basicamente, há um conselho que eu acho que é o bom senso que dá. É ver muito como é que as outras pessoas se comportam para não andar muito longe
daquilo que é um comportamento, digamos, de base. Sim. Sei lá, não é muito hábito, mas há casos de jovens, por exemplo, que vão para países muçulmanos, Norte de África, por exemplo, Sim. ou países árabes. A Arábia, aí, todos os países árabes, neste momento, há um número bastante significativo de portugueses, em várias áreas. Uma das coisas que nós temos que perceber é que estamos numa cultura diferente. E, portanto, numa cultura diferente, há uma coisa que eu acho que todos temos que pensar, é respeitar a cultura. Sim. E, por exemplo, estou-me a lembrar, no caso, sei lá, das mulheres, o facto de andarem, por exemplo, com um decote maior, uma alça, um braço que se vê, não há nada que uma Sharp não resolva. E se achar oportuno e se começar a aprender que efetivamente pode prescindir, vai aprendendo. E eu penso que é esse tipo de passo que nós vamos dando quando entramos numa comunidade diferente, exatamente perceber qual é o comportamento que as pessoas têm, um comportamento normalmente ligados à sua própria cultura, Sim. neste caso muito, digamos, com muita influência religiosa, e portanto aquilo que eu penso que é fundamental é não ser diferente. Não, a nossa diferença, nós vamos convivendo com ela, vamos vivendo e até ao longo do tempo em que estivermos, mas ser frontalmente diferente, eu pessoalmente tenho alguns conselhos a dar nessa circunstância. Da mesma maneira, quando vêm para Portugal, por exemplo, muitos alunos, até com religiões que não católicas, portanto, que venham aqui para a região de Leiria. Obrigatório vir a Fátima. Sim. E tentar dizer que não é uma questão religiosa, isto é um espaço de respeito que Fátima é, na sua essência, e é para qualquer religião. E por isso, quando nós vemos até pessoas, pelas suas características, com outras religiões aqui em Fátima, muitos muçulmanos vêm cá. Exatamente, eu penso que isto é um ato cultural e um ato humano, porque o respeito passa por aí. Exatamente. E o convívio passa por aí. Isso é muito importante. Este processo de ida e de vinda, ida para um outro país ou das pessoas que vêm de outro país para cá, chama-se também um processo de enculturação, que eu acho que é importante a pessoa buscar essa enculturação, perceber como é que funciona tudo aquilo que está à sua volta. Claro, porque também até são ganhos que as pessoas fazem quando vêm ou aqui para Portugal ou nós vamos para outro país. É um ganho que qualquer pessoa deslocada tem, é saber como é que se vive no outro país. E, portanto, isso são ganhos, são as mais-valias que muitas vezes a escola, os percursos académicos não nos dão. É a vida que nos dá. É a vida. Fale-nos das maiores vagas de imigrantes que assistimos e de que forma o fator económico contribui para isso. O fator económico é dominante aí. É o que justifica os imigrantes que estão a chegar pelo Mediterrâneo. Sim. É esse, infelizmente, para além da economia, é a segurança política, portanto é a perturbação política nos seus países de origem. E por isso eles são duplamente castigados, digamos assim, não é? Ao contrário dos portugueses que nos anos 60 iam para a Europa porque eram pobres. Sim. Aqui. Depois houve outros que também foram para a Europa porque, por exemplo, não aceitavam o regime. Sim. Mas o grau de violência que nós conhecemos nestes países que estão na parte sul da África, a chamada África subsaariana, no Médio Oriente, são países em guerra. E por isso, ver famílias inteiras, ver crianças, seria o indicador que nos aproximava. Sim. Não é? Infelizmente, não está a funcionar. Não é? E, portanto, temos muitas fronteiras fechadas na Europa. Nós somos um país que acolhe, muito acolhedor,
e que acolhe muitas pessoas vindas do estrangeiro. Que conselhos é que dá a nós como país, como portugueses, no acolhimento dos que vêm para cá? Sandra, quem sou eu? Eu tenho, como professora, tenho alguma responsabilidade. Claro, com certeza. Não propriamente para impor, mas para informar. Sim. E eu volto um pouco atrás na nossa conversa, que é colocar-nos sempre no lugar das outras pessoas. Principalmente porque somos um país onde, algures na nossa família, entre os nossos amigos, temos seguramente alguém que saiu, que foi imigrante, num momento qualquer da sua vida. Verdade. Olha, eu passei a ser a referência do imigrante na minha família. Vou-lhe ser muito franca, portanto, com a minha ida para Macau. E aí é perfeitamente essa consciência. É pensar que um país que produz tanta imigração tem que ser um país que tenha muita consciência de receber com dignidade e respeito aqueles que também chegam. Claro que nós hoje temos este discurso completamente, como é que eu diria, perturbado por questões que eu pessoalmente tenho muita dificuldade em entender quando se vê, por exemplo, o imigrante como alguém que está a tirar o lugar a um português. Sim. E este discurso é um discurso muito fácil. As pessoas que têm, por exemplo, que não têm emprego, é evidente que acabam por por acreditar neste princípio. Depois temos discursos como o próprio Presidente da República vai deixando claro, também de falar da mais-valia que são, ou não é, que são os imigrantes que procuram Portugal. E é pensar porque é que um alto responsável do Estado, porque é que ele diz isto? Isto não pode ser só um discurso bonito, isto está de ser um discurso de alguém que tem uma formação intelectual de topo, como felizmente o nosso Presidente tem. Se ele diz isto, ele deve saber o que está a dizer. É assim que nós... É o pressuposto, não é? E o pressuposto é olharmos para as características que nós temos na nossa população e perceber que somos uma população altamente envelhecida. Os números das crianças nascidas, por exemplo, no último ano, é inferior ao do ano anterior. Isto é um ciclo que não se está a cumprir de rejuvenescer a população. E esse é um ciclo que a imigração tem vindo a ajudar. Sim, com certeza. E, portanto, esse já seria um aspecto. O outro aspecto tem a ver com a diferença que nos trazem e, portanto, com as mais-valias daquilo que sabem fazer diferente de nós. E, portanto, nós vemos aí muitos empreendedores portugueses que se associaram a pessoas de outras nacionalidades, imigrantes, e que tiraram partido daquilo que eles fazem diferente. E eu acho isso uma grande mais-valia. Sim, nós não sabemos tudo e aquilo que o outro tem para nos oferecer enriquece-nos e temos que pegar nessas diferenças e torná-las em forças. Exatamente. Eu acho que isso é extremamente importante. Também uma situação muito gira em Portugal é, por exemplo, os ingleses que gostam muito do nosso país e que na região sul eles têm muitos empreendimentos. A região sul às vezes até parece que tem mais ingleses até que portugueses, então de ver como Portugal acolhe assim aqueles que vêm de fora e começam a sua vida, recomeçam a sua vida aqui e que depois até se tornam portugueses enquanto nacionalidade, e é bonito como dão a cara por Portugal. Exatamente. E que muitas vezes eles próprios se transformam como como é que eu ia dizer? Eles próprios são um espaço, as suas iniciativas para mão de obra, para o acolhimento de mão de obra portuguesa. Pronto, e depois, infelizmente, nesta situação, temos que pensar nos casos que ultimamente também tivemos conhecimento. Sim.
de verdadeira exploração que se passa debaixo dos nossos olhos. E eu penso que uma boa parte dos portugueses teve dificuldade em acreditar, em aceitar que no nosso país acontece aquilo que nós vimos na zona sul do país, no Alentejo. Sim. Temos muita dificuldade, porque não faz parte da nossa matriz, da nossa maneira de ser. Portanto, tratar mal as pessoas. E até esta forma de nós nos unirmos a ver com estes olhos aquilo que de facto está para além da nossa... do nosso estilo de vida, da nossa maneira de ver a vida, tem que nos perturbar. Com certeza. Agora, pensar que isso, eu tenho que acreditar que não é a regra, é verdadeiramente a exceção. Com certeza. Professor Aldo, o nosso programa está a chegar ao fim. O que dizer para as pessoas que estão lá em casa, até para professores que também acolhem tantos estrangeiros aqui, ou então para pessoas que pensam em ir para outro país? O que dizer para as comunidades portuguesas? Olha, o que dizer é, basicamente, há aqui uma postura que nós temos que é um ser cultural. Somos seres culturais e, por exemplo, enquanto professores, se calhar temos uma responsabilidade acrescida. Sim. E, portanto, nesse sentido, acabamos também por ser, portanto, por sermos um transmissor desta da nossa cultura. E, portanto, aí eu penso que quem acolhe alunos estrangeiros, e nós aqui no Politécnico de Leiria, de facto, temos muitos alunos internacionais, com várias origens, em termos até de continentes, e uma das coisas que eu penso que para nós, professores, é fundamental para daqueles alunos, é dar-lhes a conhecer a área cultural onde eles chegaram. Portanto, qual é o nosso território cultural. E depois percebermos que há muito cruzamento, há muitos elos de ligação. Sim. E isso também é uma descoberta que nós vamos fazendo. E é muito rico também. E por isso estar atento a esses conhecimentos que também nos chegam por via dos alunos e, portanto, também ter alguma postura, alguma preocupação com essa postura cultural quando estamos com os alunos estrangeiros. Penso que sim. Professora Alda, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e agradecer também a si, na presença do Politécnico de Leiria, tantos estagiários que passaram aqui pela Canção Nova. E foram sempre muito bem tratados. É verdade, e que fizeram a diferença aqui na nossa instituição. Também tenho algo a dizer aqui para as pessoas que estão fora, para as comunidades portuguesas. Lembrem-se, não estão sós. Vocês estão fora de Portugal, mas estão sempre no coração do vosso país e de todos os portugueses. E acreditem que onde vocês estão levam um bocadinho de Portugal, seja na França, seja na Suíça, seja na Itália, seja onde for, aí está um bocadinho do nosso país e por isso aquilo que a professora Alda falou, que eu achei muito, muito interessante, você que está noutro país e que é português, é um embaixador de Portugal. Então que nós possamos fazer a diferença e levar aquilo que o nosso país tem de melhor para esses lugares para onde nós vamos. E terminamos o nosso programa hoje de forma diferente. Vamos terminar com uma oração a São José, em que eu o convido a invocar comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero entregar aos cuidados de São José todas as comunidades portuguesas, todos aqueles que decidem deixar o seu país de origem para ir para um outro país, de forma a encontrar uma vida melhor ou de forma a progredir na sua carreira profissional, académica, que São José venha em auxílio de todas as necessidades, todos aqueles que deixam o seu país, todos os migrantes e também todos aqueles que vêm para o nosso país de forma a tentar encontrar uma vida melhor ou que vêm estudar para as escolas e também entregar todos os professores que acolhem estes alunos de outros países e que são essa referência do nosso país para tantos eles. Rezemos todos juntos.
Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professora Alda, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada eu. Foi muito simpático, foi muito agradável e pronto, espero. E as nossas portas ficam abertas para que venha mais vezes Sim, aqui senhora, à nossa muito casa. bem, é com muito prazer mesmo. E assim que está aí em casa, saiba que pode ver este programa no canal do YouTube e também agradecer a toda a família Canção Nova que apoia esta obra de evangelização e que nos ajuda a levar a palavra de Deus a tantos lares, a tantos corações e a transformar tantas vidas. Assim, o nosso bem-aja. E até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.